Carol, a palavra é sua. Certo. Só para ter certeza, vocês estão conseguindo ver os slides? Estamos conseguindo. A partir desse momento, eu não estou mais em contato com a telinha do Meet, então, quem quiser falar alguma coisa pode digitar no chat, né, professora, como a gente combinou, as perguntas no final. Caso a professora Ellen também queira, pode me interromper por áudio. Eu vou estar aqui olhando aqui os slides. Pessoal, assim, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né, do NUPEG, assim, a professora Ellen, quando entrou em contato comigo e me chamou para dar uma palestra, esse nome é muito forte, uma palestra, eu me senti extremamente honrada, extremamente agradecida, porque eu tenho um respeito, um carinho muito grande pelos integrantes desse núcleo de pesquisas. Não só a professora Ellen, mas o professor Denis, o professor Antônio Coelho, a professora Fernanda, a professora Tâmara, o professor Felipe, vários outros, né, que fazem parte, né, desse grupo. São meus amigos, são pessoas que, assim, eu admiro muito o posicionamento, como eles trabalham, como eles se comportam academicamente, a produção científica desses professores. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui. Eu sou cria da UFMA, né? Eu estudei na UFMA, fiz a minha graduação em Direito na UFMA, hoje estou terminando o mestrado em Sociologia na Universidade Federal do Maranhão também. Então, assim, por muitos motivos, eu tenho um orgulho e uma satisfação imensa de estar aqui falando para vocês hoje, né? Eu queria que a gente fizesse um diálogo, mais do que uma palestra, né? Que ao final vocês pudessem fazer as colocações de vocês, as perguntas que vocês têm a fazer, dúvidas sobre a questão da pesquisa, que essa temática, né? A professora me deixou livre para escolher o tema. E eu me sinto à vontade de falar sobre a pesquisa no sistema prisional, porque é a pesquisa que eu faço, que eu desenvolvo hoje, né, de uma ideia, de um interesse que não começou hoje. Como ela bem disse, na iniciação científica, né, na UFMA, eu já tive contatos, né, a minha linha de pesquisa com o professor Chay, nós investigávamos serviços públicos de saúde e educação na cidade de Imperatriz, mas o professor Antônio Coelho e os alunos, né, da linha de pesquisa dele, com quem eu tinha grande amizade e trocas, né, já trabalhava essa questão do sistema prisional durante a fase final da graduação, na parte da escrita da monografia. O tema que eu escolhi, ele tocava também essa questão, né, do sistema criminal como um todo, mas adiante eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês. Então, assim, eu gostaria de iniciar, né, explicando um pouco para vocês, para a gente poder se situar dentro do tema melhor, né, o que seria essa perspectiva sociocriminológica para análise do sistema prisional, né. Assim, de antemão, eu acho que cabe trazer um conceito de sociocriminologia, que é um termo não muito utilizado, né, no Brasil. Assim, a gente escuta muito sociologia criminal, mas a sociocriminologia, que é um termo digamos assim, consagrado em outros idiomas, né, estudo em outros países, como sociocriminologia em espanhol, sociocriminologia em francês, seria, né, o conceito que eu trouxe aqui do professor André Jean Berardino, uma proposta de aproximação dos campos acadêmicos institucionalmente construídos ao longo das últimas décadas. Que campos acadêmicos? Né? Os campos das ciências sociais, para o estudo do sistema penal, e ele vai colocar, né, com compromisso político com a criminologia crítica, ou seja, um estudo, uma aproximação dessas áreas com o intuito, né, na busca por justiça social, de lutar contra esse sistema penal que nós temos hoje, né, que é passível de várias e várias críticas. Ao longo da apresentação, nós vamos expor algumas coisas. Professor André Berardino, eu acho que é interessante ressaltar, ele é doutor em Direito, mas é professor tanto do curso de pós-graduação em Direito, quanto do curso de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná. Então, esse conceito que ele vem trazendo e trabalhando inclusive, bem recente, na obra dele que ele lançou com o mesmo nome, né, Sociocriminologia, de 2021. Além disso, o André também é defensor público geral no estado do Paraná. Então, tem, sim, é muito interessante esse trabalho, né? E é muito interessante a adoção desse termo por nós, né? Que somos operadores do direito, mas que temos interesses em outras áreas. No meu caso específico, né? Que eu, hoje em dia, estou me formando socióloga também. Então, a sociocriminologia, para complementar, né, essa primeira parte conceitual, segundo o autor Stéphane Le Mans Langlois,
busca a classificação, a identificação e a compreensão das relações sociais que causam, criam, definem, né, por fim, que organizam a luta contra o crime. E nesse caso aqui, luta contra o crime, cabe um parênteses, né? No caso, a luta contra o crime que a gente vê na prática, que muitas vezes é a luta contra o criminoso, contra a pessoa que pratica o crime. Então, assim, dentro desse estudo, que ele é crítico, nós vamos investigar e entender por que isso acontece, quem está por trás disso, quais são as forças, né, que determinam, que define os passos, os caminhos dessa luta contra o crime. E está ligado também, né, à sociocriminologia, mais particularmente a estudar as instituições e suas práticas, explicitamente ou implicitamente centradas no crime, e aqui vai se encaixar perfeitamente o sistema prisional, né, mais especificamente as instituições prisionais, as unidades prisionais, os presídios. Bom, nessa primeira parte do trabalho, eu defini, né, por trazer para vocês, na primeira parte da exposição, um conteúdo mais teórico, e mais à frente a gente vai avançando e falando um pouco mais da pesquisa no sistema prisional em si. Porque eu acho importante explicar que essa aproximação entre a sociologia e a criminologia, ela existe desde sempre. Né? Zaffaroni, que é um autor que nós aqui conhecemos bastante, dos estudos criminológicos, né? da crítica ao direito penal, ele vai dizer que a sociologia e a criminologia, elas são irmãs gêmeas. Né? E nós vemos aqui, desde o início na sociologia clássica, na segunda metade do século XX, e primeiras décadas, segunda metade do século XIX, perdão, e primeiras décadas do século XX, já sociólogos clássicos já traziam assuntos relacionados à questão do delito, da delinquência, para o debate, né? Émile Durkheim, que é um dos pais da sociologia, né? Que é um sociólogo clássico bastante conhecido, né? Vocês com certeza já ouviram falar sobre ele. Ele traz como avanço aos criminólogos positivistas as discussões que eram feitas anteriormente, já de início, a questão da despatologização do delito. Essa é a grande contribuição de Durkheim, porque ao invés de tratarmos as pessoas, o delinquente, as pessoas que cometem infrações como aberrações, ele vai normalizar, né, essa situação do delito na sociedade. Em toda sociedade onde existirem regras, vão existir pessoas que vão infringir aquelas regras. Isso é uma situação normal e deve ser vista com normalidade. A partir daí, se tem um novo olhar para fazer a análise da questão criminal. George Simmel também, nesse início, né, da sociologia, também tem uma contribuição da teoria dele sobre o interacionismo, que vai dizer basicamente que a essência do social é a interação entre as pessoas. Nós vamos ver mais lá na frente que essa ideia dele contribui para a criação do interacionismo simbólico, que é uma corrente criminológica, né, uma corrente criminal, dos estudos criminológicos, que tem bastante influência nos avanços dentro dessa área que nós podemos ver hoje. Então, assim, a partir dos anos 20, né, dentro dessa linha que eu estou tentando traçar para vocês, nós temos um deslocamento, digamos assim, dos estudos sociológicos para os Estados Unidos, né? Na verdade, não se deixou de fazer produção sociológica na Europa, mas houve um boom dessa produção nos Estados Unidos, e ficou conhecido a partir de 1920, ali até meados dos anos 50, como a Escola de Chicago. Por conta de um aumento do número de habitantes nas cidades, o aumento da criminalidade passou a ser observado. Estudiosos da Escola de Chicago, né, estudiosos da Universidade de Chicago, passaram a fazer a análise nessas questões que envolviam essa marginalidade, vamos colocar dessa forma. Então, embora haja críticas, né, e discussões a respeito da existência de uma escola de Chicago, esse termo, ele para que a gente possa considerar uma escola, seria necessário uma unidade de pensamento, né? Alguns autores criticam o uso desse termo escola de Chicago, mas nós vemos que existem características entre os trabalhos que foram desenvolvidos naquela época que possibilitam que nós chamamos assim, né? Porque houve coisas em comum que têm influência no estudo, nas pesquisas sobre criminalidade até hoje.
Então, a partir da Escola de Chicago, nós vemos que foram desenvolvidos métodos originais de investigação. No caso, a utilização científica de documentos é um marco da Escola de Chicago, o trabalho de campo sistemático, e aqui a gente tem assim, que reforçar, porque realmente foi o grande diferencial, esse ir a campo, fazer observação participante, se enfronhar, né, fazer parte dos grupos que estavam sendo pesquisados, e a exploração de fontes documentais diversas, de notícias, de relatos diversos. Então, assim, foi a partir desse momento, Zaffaroni coloca para a gente, né, que começou a se fazer criminologia de forma séria, porque se começou a fazer criminologia com estudo científico, né, com observação, com participação efetiva em campo. E a gente pode destacar, né, a partir dessa época, alguns autores. Eu trouxe aqui William Thomas, que tem um teorema de Thomas como a principal contribuição. Talvez vocês já tenham tido contato com essa frase em algum lugar, né, que diz: se os homens definem certas situações como reais, elas são reais em suas consequências. Essa frase ela é muito ouvida, muito difundida, né, dentro do campo sociológico. E eu tenho um exemplo prático assim, de situação na minha própria pesquisa em que nós podemos encaixar o que o Thomas quis dizer, que é a situação que se observa aqui, por exemplo, na Cidade Imperatriz, com relação à existência ou não das ditas facções criminosas, né? Nós temos aqui Imperatriz, como a polícia, os agentes definem como uma cidade que hoje está sendo povoada, de certa forma, por muitos integrantes, tanto do PCC quanto do Comando Vermelho. E existe uma discussão grande que eu observo a partir da minha pesquisa entre essas diversas instâncias, a Defensoria Pública, o Ministério Público, os juízes, sobre a existência ou não dessa organização, se eles se organizam dessa forma verdadeiramente, se eles têm realmente relação com as matrizes, né, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E a partir do que Thomas traz para a gente, fica claro que essas questões menores talvez não tenham tanta relevância, porque, na verdade, a partir do momento em que alguém se auto-intitula, ele se autodeclara faccionado, né, o sistema ele vai se comportar como se aquilo fosse verdade, e é isso que a gente observa na prática, que eles são separados de acordo com a autodeclaração deles, né, de acordo com o que eles se denominam. Então, as consequências dessa fala deles, né, dessa situação que eles definiram como reais, elas são consequências reais, e são objeto de estudo nosso, objeto de estudo da sociologia, objeto de estudo da criminologia. Uma outra obra também que é muito interessante, eu não posso deixar de citar, que seria A Sociedade da Esquina, de William Footwhite. Esse livro, né, do Footwhite, ele foi lançado em 1947, e nele ele faz a narrativa do trabalho dele, né, de quando ele investigou uma comunidade italiana suburbana nos Estados Unidos, e teve ali, ele começou a participar, a viver entre eles, né? E faz o relato de como eles se organizavam, de quem eram os líderes dos grupos. E é muito interessante como ele apresenta a metodologia, né? Como ele apresenta a forma como ele chega, como ele é recebido. E esse livro é um clássico da metodologia da pesquisa sociocriminológica, porque o William Footwhite, ele teve um informante privilegiado que chamava DOC, e esse termo, DOC, ele se tornou um sinônimo de informante privilegiado para as pesquisas sociocriminológicas. Então, no caso, para as pesquisas em geral, na verdade, da sociologia e etnografia. Quando você fala assim, fulano é meu DOC, você está dizendo para aquela outra pessoa que esse fulano é o seu informante privilegiado. Então, assim, quando a gente tem o privilégio de ter um DOC, toda a pesquisa é facilitada, que é aquela pessoa que faz parte já daquela comunidade que você pretende investigar, e que te abre as portas, né? Te apresenta como uma pessoa ali que é confiável, que pode participar da interação. Mais na frente eu vou falar para vocês que eu também tenho meu DOC, e isso faz muita diferença na pesquisa científica. Uma outra obra é de Charles Mills, que foi lançada em 1959, que é a Imaginação Sociológica, que também tem influência direta, né, relevância em contribuição com relação à metodologia da pesquisa. Mais adiante, né, como um
uma evolução, uma consequência dos estudos que já vinham sendo feitos desde a Escola de Chicago, nós vamos ter a teoria do labeling approach, né, a teoria do etiquetamento, que é quando começa ali, os estudiosos começam a questão crítica, né? Começam a fazer uma análise mais crítica do que eles vinham observando. Então, eles apontam para a necessidade de estudo do sistema penal, não só ali as questões urbanas diretamente, né, da criminalidade, da delinquência, mas o próprio sistema penal, as instâncias oficiais de controle, quem são as pessoas responsáveis por tipificar uma conduta, quem são as pessoas responsáveis e por que essas pessoas escolhem essa conduta para ser tipificada e penalizada dessa forma. Então, começa ali a se observar de uma forma mais crítica o próprio sistema penal, né? Então, se os criminólogos tradicionais, antes dessa análise, né, se preocupavam, né, se perguntavam quem é o criminoso, como alguém se torna criminoso, existia essa dúvida desde muito tempo, inclusive com teorias bizarras, né, que nós aqui conhecemos alguns... já tivemos contato com o trabalho do Lombroso, que para a época foi considerado relevante, mas hoje a gente entende que era racista, que era, enfim, dependia do nariz da pessoa, o formato do rosto, o formato da orelha e coisas assim. Eles tentavam explicar dessa forma, né, e quem era o criminoso, como alguém se tornava criminoso. Mais adiante foi excluída essa questão física, biológica, mas muito ainda focado na figura do criminoso. Os autores interacionistas, né, que eu boto o nome, né, o interacionismo simbólico, como eu tinha falado para vocês, a influência do George Simmel, são os autores que entendem que essas questões todas estão relacionadas a interações entre indivíduos na sociedade, entre os indivíduos e as instâncias de poderes. Então, esses autores passam a questionar quem é definido como desviante, quais são os efeitos dessa definição e, muito importante, quem define quem. Que, assim, hoje em dia, nós, né, como criminólogos críticos, nós que já podemos acompanhar aí a evolução dos estudos e observamos o que acontece na sociedade, nós sabemos que quem define, né, são os grupos privilegiados, que normalmente compõem ali o legislativo. Existem interesses que definem como criminosos, que estigmatizam como criminosos uma classe específica, que é a classe mais inferior, né, a camada mais inferior da nossa sociedade. Então, como nome principal do interacionismo simbólico, nós podemos citar o Erving Goffman, né, que tem esses dois livros que são clássicos, assim, Manicômios, Prisões e Conventos, que ele lançou em 1961, onde ele faz análise dessas instituições que ele chama de instituições totais, onde você fica ali sem contato com a sociedade, passa por um processo que ele chama de mortificação do eu. Então, essa clausura, essa ausência de contato com o exterior traz consequências, né, muito importantes para a vida da pessoa que é presa, e o Goffman faz essa análise já trazendo ali um interesse nesse assunto prisional. E nós temos também a obra Estigma, essa eu tive contato, inclusive, ainda na graduação de Direito, né, embora o Goffman seja um sociólogo, eu tive contato com essa obra na graduação de Direito, já por tratar desse tema muito importante, que é o estigma, que é o etiquetamento, né, que é quando uma pessoa ela é marcada por alguma coisa que ela fez que é considerada muito grave, alguma coisa que é considerada passiva de exclusão. Né? E como exemplo mais claro, dentro dessa discussão que a gente está trabalhando hoje, nós temos, né, a pessoa que é condenada ou a pessoa que é presa, mesmo sem ser condenada, ela já sofre os efeitos do estigma, né? Você vê que quando a sociedade vai se referir a alguém que passou pelo sistema prisional, basta ela dizer, fulano já foi até preso, ponto. Ali a maioria das pessoas já vão entender que se o fulano já foi até preso, ele é bandido, ele tem uma carreira criminal, ele é desviante, não precisa explicar muita coisa, porque esse estigma ele é forte, ele existe na nossa sociedade, né? Então, é muito fácil colocar a plaquinha no pescoço da pessoa e ela vai ser, né, ali, aquele estigma vai acompanhar ela sem volta, porque a nossa sociedade ela tem esse mais que um preconceito, né? A partir do momento que a pessoa é estigmatizada, ele vira um excluído, né? Um marginalizado, uma pessoa até mesmo desumanizada. E sobre os estudos especificamente,
a respeito das identidades das carreiras desviantes, nós temos a obra de Howard Becker, que é Os Outsiders, de 1963. Também é um livro incrível, um livro maravilhoso, recomendo muito a leitura para vocês, é um livro fácil de ler, de entender, onde ele faz um estudo sobre músicos, né, músicos de jazz e usuários de maconha, e como a sociedade marginaliza essas pessoas e as consequências dessa marginalização, né, os efeitos para essas pessoas desse ser colocado, né, desse movimento de ser colocado para fora, vamos colocar assim, depois ser colocado para out, né, por isso eles se tornam os outsiders. Bom, seguindo, né, essa linha, em todos os avanços nesses estudos e na forma de analisar criticamente essa questão toda criminológica, nós vamos chegar, né, através de Alessandro Barata, à crítica do próprio direito penal, né, a partir de quando a gente observa na análise da criminalidade todas essas questões, né, toda essa reprodução de desigualdades. Então, o Barata ele já vai trazer para a gente, de forma crítica, alguns mitos relacionados ao direito penal, que provavelmente, se vocês ainda não estudaram, vão ter contato com essa obra do Barata, que é muito, muito maravilhosa também, né, a respeito da seletividade do direito penal. Então, assim, para sintetizar, a lei penal ela não é igual para todos, né, isso é uma conclusão que a gente chega a partir da análise. O status de criminoso é distribuído desigualmente, e nós sabemos muito bem a facilidade que a nossa sociedade tem de acusar e de ver um ladrão, uma pessoa que furta, uma pessoa que rouba, né, ou que furtou e que roubou em uma situação específica como um criminoso, mas tem dificuldade de atribuir esse mesmo status a outros tipos de crime que às vezes a gente nem entende como eles ocorrem, né? E, por fim, que o cárcere tem um papel fundamental na reprodução dessas desigualdades, porque ele representa aquilo que eu falei para vocês anteriormente, a consolidação de uma carreira criminosa. A partir do momento que a pessoa é presa uma vez, para a maioria das pessoas não existe dúvida de que ele é um bandido e pronto. Então, ali, a carreira criminosa dele, essa imagem de criminoso, ela fica consolidada, né? O contato que eu tive com a obra do Barata, assim, durante as aulas de criminologia na graduação, me fizeram, né, na primeira produção individual que eu tive relacionada à pesquisa, que foi a produção da minha monografia, porque no grupo de pesquisa a gente fazia um trabalho, né, em conjunto, eu pude perceber na prática essa questão do direito ser seletivo com relação a quem vai punir de forma mais severa e como vai se dar essa punição, porque eu estagiei no Gabinete Criminal da Justiça Federal, onde são processados alguns crimes específicos ali, tinha muito processo de crime contra a ordem tributária, e eu reconhecia na minha prática do dia a dia alguns autores, como pessoas importantes na cidade, né, grandes empresários, e você vê o tratamento que é dado pela lei, né, assim, nem diretamente pelo juiz, mas é pela lei, que o parcelamento daquela dívida, o parcelamento da dívida já tinha punibilidade, a pessoa já estava perdoada, né, a partir do momento em que ela negociava, sendo que na prática, isso foi uma análise que eu fiz também a partir da obra sobre crimes contra a ordem tributária do professor Roberto Veloso. Na prática, o desvio desse dinheiro que esse pessoal faz, ele tem um impacto muito grande para a sociedade, porque de onde o dinheiro que se tira para a produção, né, para a promoção de políticas públicas. Então, a sociedade ela é muito atingida por esses crimes, né, atinge um grande número de pessoas, mas na prática tem um tratamento menos rigoroso para eles. E para o criminoso comum do dia a dia, né, do furto do celular e do furto da bicicleta, eu observei no estágio anterior que eu fiz no Ministério Público, e não existia essa mesma facilidade, vamos colocar dessa forma. Então, essa pessoa, ela cometia a primeira vez, por menor que fosse, da segunda vez, ela já pega uma prisão preventiva. Isso a gente observa, né, no dia a dia, no nosso estágio, no nosso trabalho, como advogado, como operador do direito. Vocês, se ainda não tiveram, vão ter contato com isso. E é tão reforçado isso de várias formas que
causa uma indignação também seletiva na sociedade, né? Na época, eu não sei se a professora Ellen vai lembrar, mas ela esteve na minha banca de monografia, e eu apresentando, né, essas distinções, essas diferenças, essa desigualdade, que na época me coube chamar de impunidade social, que os membros das classes mais favorecidas tinham direito e que os componentes, né, os integrantes das classes menos favorecidas não tinham direito. Aconteceu um dia antes da defesa da minha monografia, e eu trouxe como o último slide da apresentação o caso de um linchamento de um rapaz em Açailândia, que ele ficou entre a vida e a morte por conta de um furto de um pacote de biscoito num comércio pequeno. Então, a população ela ficou muito indignada e foi para cima desse rapaz e bateu nesse rapaz. Então, assim, tudo isso é importante, a análise de todos esses elementos, para que a gente se pergunte o que, quem, por que é tão elevada a gravidade desse tipo de conduta e de outras não. Quem está por trás disso, né? Isso é importante, e isso é papel tanto da sociologia, da criminologia e da sociocriminologia, né, que é essa aproximação das áreas, para poder dirimir, para poder resolver essa questão. O problema ele é muito grande, né? Ele vai desde de um indivíduo que vê muita gravidade em um crime que, assim, seria pequeno, né, que é o furto de um pacote de biscoito, e se comporta assim, se acostuma a ver desvio de dinheiro, a ver a questão da corrupção como uma coisa normal. Então, por que a gente se indigna tanto, né? Isso também tem relação direta com as instâncias de poder, com quem faz a nossa legislação, né? Então, junto com isso, e com uma outra obra aqui, que embora não seja de um sociólogo, mas é de um teórico social, nós podemos considerar assim, que foi o filósofo... Carol, a Josiane está perguntando aqui, Josiane, é esse livro do Alessandro Barata, né, o autor? Ela está perguntando se tu pode dizer o nome do livro do Alessandro Barata. É Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. Ah, tá aí. Vou colocar aqui no chat, tá? Tá bom, tá bom. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, né? Isso. Obrigada, Carol. Por nada. Gente, podem continuar. Se vocês precisarem, pode interromper outras vezes, não tem problema não, tá? Então, juntando essa análise, né, dessa obra do Alexandre Barata com a do Michel Foucault, como eu falei para vocês, que é um teórico social, inclusive a gente trabalhou as obras do Foucault na disciplina de Teoria Sociológica 2 do mestrado, né? Ele traz para a gente Em Vigiar e Punir, que é considerado assim um clássico, né? Tanto para o direito quanto para as outras áreas, a compreensão do papel das prisões para a exclusão e desumanização de indivíduos. Foucault vai dizer para a gente que se hoje em dia, né, atualmente, na época do lançamento da obra, isso já era uma realidade, a não existência de penas diretamente no corpo, né, a degradação, o açoite, o suplício, se isso já estava abolido, mas as prisões em geral, elas proporcionam, né, elas são capazes de trazer uma punição que ela é dirigida à alma, porque o indivíduo ele vai estar enclausurado, ele vai estar fora do contato com os seus entes queridos, com a sociedade, né? Então, isso traz muitas consequências, isso traz diversos problemas e questões, né, para o indivíduo preso. Então, essa obra também é muito interessante. Aqui eu estou fazendo só um resuminho, assim, para que vocês possam depois dar uma olhadinha. Então, tudo isso, né, esse histórico que eu trouxe para vocês, essa linha, que a gente pode considerar uma linha evolutiva no processo do pensamento criminológico, me fez refletir, né, tem me feito refletir ao longo dos anos sobre uma coisa que me incomoda bastante, que é essa questão do sistema prisional, essa questão de enjaular pessoas, de como a gente ainda vê essa possibilidade de enjaular pessoas, né? Eu tenho refletido sobre isso, embora não tenha todas as respostas para esse problema. Mais para frente, eventualmente, no doutorado, eu espero, né, continuar trabalhando sobre esse tema. Então, eu trouxe aqui para vocês, né,
dois trabalhos que eu gostaria de citar, assim, de muita relevância, de pesquisadoras que também sentem esse incômodo, né, nas carreiras delas de pesquisadoras, escolheram trabalhar com o sistema prisional, e são pesquisas do sistema prisional maranhense, para vocês darem uma olhada depois, né, se tiverem interesse. Eu acredito que vocês não vão se arrepender da leitura. O primeiro é a aplicação e fiscalização das medidas de segurança impostas pelo Poder Judiciário, um estudo de caso sobre a comarca de Imperatriz. Esse trabalho é belíssimo, é da professora Fernanda Arruda, que é minha amiga, maravilhosa. Ela segue pesquisando sobre o sistema prisional no doutorado dela, né, na UFG. Essa dissertação da Fernanda, ela foi defendida em 2018, então tem dados interessantíssimos para que vocês possam ter acesso, né? E a metodologia, né, do trabalho, conforme eu identifiquei, foi principalmente levantamento bibliográfico, entrevistas semi-estruturadas com servidores, né, do sistema do Poder Judiciário, e observação e análise documental. Eu gostaria de destacar que tanto essa quanto a outra, né, que eu vou falar, tanto essa dissertação quanto a outra, foram apresentados, né, foram desenvolvidos durante a pós-graduação em Direito, né, da Fernanda na UFMA e da professora Isabela Miranda na UNB. A pós-graduação dela, o mestrado em Direito dela, concluiu também em 2018 e apresentou essa dissertação que chama Racismo Institucional e Colonialidade no Poder Punitivo nos Discursos e nas Práticas Criminais. Os casos dos mortos de Pedrinhas. Assim, é um trabalho extremamente relevante para o estudo criminológico no sistema prisional, e não só no sistema prisional maranhense, porque, na verdade, esse caso chamou a atenção do mundo todo, né? A Isabela, ela ressalta isso sobre como foi notícia no mundo todo, aquela situação dos massacres em Pedrinhas, e é uma coisa muito recente, né? Aconteceu ali de 2013 para 2014, então é muito importante para que a gente entenda o contexto do sistema prisional maranhense hoje, a leitura desse trabalho. A metodologia utilizada pela Isabela foi principalmente análise processual e análise documental diversa. Ela analisou relatórios de comissões de direitos humanos, ela analisou notícias, né? E é um trabalho de extrema relevância, eu recomendo a leitura por vocês, e que tem uma influência, né, também no meu trabalho, embora sejam pesquisas realizadas no programa de pós-graduação em Direito, como eu comentei com vocês, não existe um antagonismo, mas uma relação de complementariedade de algumas informações que elas podem trazer, que esse trabalho feito do direito pode fazer, com foco mais na análise processual, né? Com relação à minha pesquisa, especificamente, eu trago agora um pouco para falar para vocês, né, dando um spoiler da minha defesa, que deve acontecer dentro de 2 meses, por aí. Eu decidi fazer, no sistema prisional aqui, na cidade de Imperatriz, né, nos presídios aqui, uma pesquisa etnográfica, né, que ela é menos essa análise documental e ela é mais realmente voltada para o campo, mais voltada ali para a análise dos pormenores e de tudo que acontece, e tem um recorte específico, né? O título do meu trabalho é Vínculos para Existir, Afeto para Pertencer, uma análise sobre as representações dos vínculos afetivos a partir da experiência de privação de liberdade na cidade de Imperatriz. Então, essa representação dos vínculos é porque a partir dos relatos, né, trazidos pelos próprios presos na cidade de Imperatriz. Então, sim, vou explicar aqui para vocês os principais aspectos dessa pesquisa que eu venho desenvolvendo sob a orientação do professor doutor Wellington da Silva Conceição. Se ele não tiver caído, ele está aqui na sala. Nós temos feito um trabalho muito interessante e, assim, tudo que eu sei sobre pesquisa, sobre etnografia, eu devo muito a ele. Então, os principais aspectos dessa pesquisa. Começa pela escolha do tema, e aqui vai ser um momento de relato assim, mais pessoal da minha experiência mesmo como pesquisadora. Inicialmente, o projeto que eu fiz para o mestrado, já tinha certeza que eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada ao sistema prisional, porque é algo que vem me incomodando desde o início da minha carreira como pesquisadora, mas eu pensei inicialmente, né, eu fiz esse projeto voltado para analisar os impactos das prisões para os familiares. Então, a ideia de início não era adentrar no sistema prisional. Eu não iria fazer pesquisa dentro da prisão, mas fora com os familiares, né? Uma pesquisa também seria etnográfica, né? Visitando as casas, ouvindo relatos de como impactavam essas pessoas no dia a dia.
Mas ao longo do trajeto na pesquisa, foram se apresentando outras oportunidades. Que o que acontece? Durante a pandemia, muitos os órgãos aos quais eu achei que teria acesso mais facilmente, né, durante a fase de construção do projeto, estavam trabalhando de forma remota, né? Eu tinha contatos no Ministério Público, contatos no Tribunal de Justiça, contatos de amigos advogados, pelos quais eu imaginei que acessaria facilmente essas famílias, e não foi bem assim. Né? A gente teve esse período pandêmico que influenciou diretamente as pesquisas, não só no campo social, mas todo tipo de pesquisa foi dificultada, né, pela pandemia, pelo fechamento de órgãos, pelo fechamento pelo fechamento de funcionamento restringido, né, restrito de vários locais. Então, no início do ano passado, quando foi começar a pesquisa efetivamente, né, eu imaginava que seria mais fácil fazer isso através desses contatos. Acabei mobilizando um amigo que era promotor de justiça no estado do Ceará, perguntando para ele se ele conhecia alguém da defensoria aqui em Imperatriz, porque foi essa ideia que eu tive de que a defensoria tinha contato dessas famílias muito facilmente, né? A defensoria deve estar fazendo algum acompanhamento, recebendo esses familiares de pessoas presas. Então, eu conversei com esse amigo, que é o Rafael Nepomuceno, e ele, muito gentilmente, me pôs em contato com a defensora Lisli Borges, aqui do Maranhão, né? Ela atua em outra cidade, na época ela estava em Viana, eu não sei onde exatamente ela está hoje, e ela me pôs em contato com o meu doc, que foi o doutor André Jacomin, que teve de cara interesse, né, pela pesquisa. Eu expliquei para ele o que era, qual era o objeto, que eu queria acessar as famílias, mas me colocou que eles não estavam fazendo esse tipo de atendimento, né, que eles faziam atendimento aos presos de forma online, mesmo que o contato com as famílias estava restrito. Então, eu passei a acompanhar audiências, né, da Defensoria Pública com os presos de forma online. Né, ele me recebeu e me introduziu no campo dessa forma. E ali eu já tinha oportunidade de fazer algumas perguntas sobre essas relações, sobre se eles vinham recebendo visitas, sobre como era a relação entre eles mesmos, né? Já investigando, eu tinha uma noção dessa questão das associações criminosas que estavam se falando, como era essa separação entre eles lá dentro. Então, conforme eu ia participando dessas audiências e não aparecia para mim esse contato facilitado com as famílias diretamente, porque até quando a gente perguntava para os próprios internos, um contato telefônico, um e-mail, eles diziam, fulano muda de telefone muito rápido, não usa e-mail. Então, assim, eu não sabia como chegaria a essas pessoas. Nessa época, eu tive, né, uma reunião com o meu orientador, onde a gente chegou à conclusão de que talvez, então, o ideal fosse fazer a pesquisa no presídio, já que eu já tinha esse acesso de participar das audiências, já vinha conversando com eles. E a Defensoria Pública facilitaria essa entrada em campo, né? Eu poderia acompanhar a Defensoria Pública quando eles voltassem a fazer atendimento presencial, que ocorreu logo no mês de maio. Então, essa conversa foi em abril, né? Então, a pesquisa ela mudou de perspectiva, né, e passou foi um desafio para mim, assim, porque eu não imaginava antes, embora tivesse muita vontade e curiosidade de entrar no presídio e fazer a pesquisa lá dentro. Então, quando surgiu essa possibilidade, que foi uma sugestão do doutor André, mas uma sugestão também do meu orientador, de que a gente poderia fazer isso, houve essa mudança do tema, né, para o estudo dos impactos para as famílias, ouvindo os próprios internos e o impacto para eles nessa relação dos vínculos que eles têm entre eles e com as pessoas de fora. Então, ali se abriu, né, um universo para mim, que é o universo prisional. Então, nós decidimos recortar, embora a unidade prisional de Davinópolis ela faça parte também aqui da comarca, né, seria muita gente, né? Seria um campo muito grande. Então, nós recortamos para as unidades que ficam dentro do território geográfico da cidade de Imperatriz, que é a unidade prisional de Imperatriz, e a penitenciária regional de Imperatriz. E também essa escolha foi relacionada, né, a incidência de membros faccionados do PCC
penitenciária regional de Imperatriz, em maior quantidade, ao passo que os membros do Comando Vermelho, né, os autodeclarados membros do Comando Vermelho, ficavam na unidade de Davinópolis. Então, a gente restringiu para ouvir os integrantes neutros, que fazem principalmente o grupo que está na UPITS, né, na Unidade Prisional de Imperatriz, que é a antiga CCPJ, e membros de uma só associação criminosa, né, como eles mesmos se autodeclaram, né, essa declaração é feita por eles mesmos quando eles são presos. Então, os objetivos da minha pesquisa, eles estão relacionados diretamente a entender de que forma, a partir do momento que esses indivíduos são presos aqui na região, né, de que forma essas relações afetivas deles são transformadas ou elas são dissolvidas, e em alguns casos são até criadas, né, fabricadas dentro do sistema prisional, que é o caso de algumas amizades, algumas parcerias que eles estabelecem lá dentro. Então, são as relações que eles têm tanto entre eles, né, e os servidores do sistema prisional, quanto a relação que eles têm com as pessoas de fora, né, que são os seus familiares, que são as suas companheiras, né. No caso, as duas unidades prisionais a que eu me refiro, que são objeto da pesquisa, elas são compostas integralmente por membros internos do sexo masculino, né? A unidade prisional de Davinópolis é que abriga mulheres, então são homens, né? Que em geral têm companheiras, que tem um papel importantíssimo, né, nessa questão dos vínculos afetivos, nessa questão da manutenção dos vínculos com os filhos e das relações amorosas. Então, tudo isso é objeto da minha pesquisa, né? Como aspecto também acho importante falar da minha entrada em campo, que se deu, né, já tinha falado um pouco anteriormente, a partir desse contato com a Defensoria Pública, que foi um facilitador, e isso eu acho que é uma dica metodológica para as pesquisas que vocês vão fazer, né, que é entrar em contato primeiro com quem tem essa facilidade de acesso, né, expor de uma forma clara e respeitosa os objetivos da pesquisa de vocês, que essa entrada de vocês também no campo vai ser facilitada igualmente, né? Então, a Defensoria Pública, a partir do momento que abre essas portas e me apresenta como uma pesquisadora, uma pesquisa que, no caso, a Defensoria teria interesse, inclusive pela temática, eu entro em contato com os diretores das unidades e passo a estabelecer uma relação, tanto com os diretores das unidades quanto os servidores do sistema prisional. E no meu trabalho é descrito, né, um pouco sobre esse relato do dia a dia, no dia a dia dessas visitas que eu fiz. Os instrumentos de pesquisa principal são a aplicação de questionários no primeiro momento, para entender até a ausência de alguns dados, né, em relação ao perfil do encarcerado Imperatriz. Então, eu apliquei questionários nas duas unidades, fiz entrevistas semi-estruturadas, que essa é uma etapa muito rica, quando a gente elabora ali algumas perguntas iniciais, mas deixa a entrevista correr conforme, né, o caminho que ela vai tomando naturalmente. Então, dali você tira muita coisa, perguntando para ele sobre ter ou não ter companheira, sobre receber ou não receber visita íntima. A gente vai adentrando ali, vai pegando ali os caminhos. Tenho relatos muito interessantes, né, descritos no trabalho. Inclusive, cheguei a passar quase 2 horas ouvindo histórias sobre relacionamento que acabou e que voltou e coisas assim. Carol, nesse sentido, eu vou até te fazer uma pergunta, aproveitar. Como é que foi esse processo de construção, assim, da confiança com o entrevistado, né? Porque as coisas, elas não são assim, vou chegar, vou entrevistar você e você já vai me passar todas essas informações. Não é assim. Não é assim. Aqui, eu acho que é importante destacar, e fica muito clara a influência da associação entre as duas áreas, que desde o início eu fui apresentada como advogada. Então, advogada, pesquisadora, advogada. Então, o preso, ele tem interesse em conversar com o advogado. Ele tem interesse de fazer uma pergunta que, às vezes, ela foge um pouco da questão criminal. Por exemplo, se a defensoria dava informações sobre o processo dele, sobre o processo criminal, fazia aquele atendimento, às vezes eu ia junto com a defensoria, ele fazia o atendimento criminal e eu estava ali do lado, eu posso fazer umas perguntas, trouxia umas perguntas pessoais, né? Explicava ali mais ou menos a pesquisa. Muitos deles queriam conversar, então eles seguiam já perguntando.
E outros, né, para além desse atendimento criminal que a defensoria fazia, às vezes eles tinham dúvidas sobre outro tipo de processo. Eu perguntava assim, doutora, porque tem um processo de guarda da minha filha, assim, coisas, eu não tinha acesso aos autos, mas uma formação genérica ou outra eu acabava dando para eles. Então, existe essa troca, né? A gente oferece alguma coisa para o pesquisado, porque o pesquisado vai oferecer muita coisa para a gente de informação. Eu tinha interesse no que eles tinham a dizer. Então, essa construção, ela começa assim. Eu chego na unidade com um grupo, com uma instituição que para eles é de muita confiança, que é a defesa deles, né? Que é a Defensoria Pública. Ao lado da Defensoria Pública, eu sou advogada e sou pesquisadora. Então, ali no primeiro momento, às vezes eles confundiam, eles olhavam para mim, assim, às vezes eu ia de branco, pensavam que eu era psicóloga, porque estava fazendo aquele tipo de pergunta. E eles falavam, eu estou precisando mesmo conversar com psicóloga. E aí começava a falar, e a falar, e a falar, e a falar. E aí surgia alguma dúvida jurídica, alguma coisa que eu poderia ajudar, eu dizia, não, mas eu sou advogada. A senhora também é advogada? Eu, assim, o também é para o pesquisadora e advogada, para psicóloga não, mas assim, a gente não precisava ficar explicando também todos os detalhes para eles o tempo todo, né? A forma como eles me recebiam, eu explicava. Se eles entendessem de uma outra maneira, que não prejudicasse ali, o andamento da pesquisa, não fazia sentido eu ficar advertindo, não, eu não sou isso, não, eu não sou isso. O que eu precisava era expor para eles com clareza o que eu estava fazendo ali e seguir com a minha pesquisa, né? Se eles achassem que eu era psicóloga, se eles achassem que em algum momento eu estava sendo amiga deles, não tem problema. E eu acredito que em alguns momentos eu fui, viu? Porque na minha dissertação eu trago relatos, né, de ouvir causos amorosos, inclusive de uma carta eu tive que ler inteira, em 4 laudas, que era uma carta de um interno tentando voltar, né, tentando reconciliar, fazer uma reconciliação, e ele queria que eu entregasse, mas eu não consegui entregar aquela carta, então assim, tem toda uma história que a gente acaba fazendo parte, a gente acaba se envolvendo na situação, né? E o que eu consegui para ele, embora eu não pudesse levar a carta, foi uma ligação dele tentar por telefone retomar esse relacionamento dele. Não, isso tem até uma ligação com o capítulo que eu trouxe, né? Eu trouxe outro spoilerzinho na minha dissertação para apresentar para vocês, né? Que vínculos para existir, afeto para pertencer, né? Está relacionado tanto aos vínculos afetivos quanto não afetivos, né? Os vínculos de parceria, às vezes para existir dentro da unidade prisional você precisa fazer essas associações. Então, nesse capítulo que é narrativa sobre afetos, encontros e ausências, eu vou trazer explicar um pouco sobre a questão da visita social e da visita íntima, eu faço, né, análise dos discursos a respeito dos impactos gerados pela eventual falta de visitas, que, embora seja menos comum em unidades prisionais masculinas, existe essa também é uma realidade das unidades prisionais masculinas. Trago um relato etnográfico, né, com a descrição a partir do acompanhamento de um dia de visita social em uma das unidades. Eu cheguei às 6 da manhã, algumas mulheres já, que a maioria é mulheres, né? Já tinham chegado, outras estavam chegando, então eu descrevo como elas me receberam ali, como pesquisadora barra advogada, o que eu pude observar, o que eu perguntei para elas, né? Então, o relato etnográfico, porque é um relato denso, né? Então, desde a entrada, o cheiro da comida que elas estão levando para os presos, né? O cheiro do perfume feminino, que fica muito marcado na minha cabeça, né? Por ter acompanhado todo o trajeto que elas fazem ali, passando pelo body scanner, até a chegada desse momento em que eles se encontram, se beijam, se abraçam. Então, eu trago na dissertação, né? E também relato sobre o amor que surge no cárcere, que é o principal personagem esse do rapaz da carta, né? Porque ele conheceu a companheira dele dentro da unidade. Então, a gente vê que o sistema prisional ele é feito para promover a mortificação, a segregação, a exclusão de pessoas, né? Você está literalmente preso, você está literalmente enjaulado. Mas existem estratégias, né? Para tentar diminuir um pouco esses impactos. E é isso que eu observo nesse trabalho. A bibliografia de base, que eu recomendo também a leitura, inclusive, pessoal, posso compartilhar com vocês ao final da minha fala, né? Eu posso me enviar depois esses slides. É o livro da Carina Biondi, desse capítulo específico, né? Que ela fala
o Junto e Misturado, uma etnografia do PCC. A Karina foi premiada, recebeu o prêmio Jabuti por esse livro. Foi traduzido em vários idiomas, e nesse livro ela tem a descrição dessa questão da visita, né, da visita social. A Natália do Lago também tem a tese de doutorado dela, Jornadas de Visita e de Luta, Tensões, Relações e Movimentos de Familiares nos Arredores da Prisão, um trabalho de 2019, maravilhoso. A dissertação da Jaqueline Lima, que é Mulher Fiel, a família das mulheres dos presos relacionados ao primeiro comando da capital, PCC. A Jaqueline, ela acompanhou várias visitas só de cunhadas, que é um termo, né, que se usa para relacionar as mulheres que são companheiras de membros da facção, né, que são mulheres de membros da facção do PCC. Elas se chamam cunhadas porque eles se chamam irmãos. Então, a Jaqueline, ela participou, ela foi, né, nos ônibus, nas excursões, então ela tem um trabalho também muito, muito interessante, etnográfico, nesse sentido. E a Elisa Maria dos Anjos, que tem a tese dela do doutorado, que é Intimidade Tutelada, Memória, Justiça e Direito na Visita Íntima no Sistema Prisional do Rio de Janeiro, que ela trata especificamente da questão da visita íntima, que eu também trago na minha dissertação. Então, assim, gente, eu já estou finalizando, e eu trouxe aqui uma imagenzinha de um dia, né, que eu vou aplicar questionário, que eu estou em pé porque eu estou explicando para eles como é que vai ser a dinâmica. Aqui do lado tem o doutor Cláudio Flecha, que também é defensor público atuante na execução, fazendo atendimento deles em relação ao processo criminal. Então, às vezes, ele terminava e eu aplicava os questionários, ou o contrário acontecia, né, tanto ele quanto o doutor André Jacomim em outras oportunidades. E eu queria deixar, assim, finalizar com essa imagem, mas o principal aqui é esse textinho que eu trouxe para vocês, que eu queria deixar como uma forma de reflexão, que é do autor Eduardo Galeano, um dos meus autores preferidos. Ele conta, no livro dos Abraços, sobre a prisão na ditadura uruguaia, que em determinado momento foi criminalizada a comunicação entre os presos. Eles não podiam falar, né? A fala era considerado um delito, eles falarem entre eles, se estivessem presos juntos, e alguns, inclusive, eram colocados em calabouços separados, e eles desenvolveram como forma de comunicação a batidinha na parede. E daquela batidinha na parede, eles conseguiam se entender, né, ter o diálogo deles, né, ter a comunicação entre eles. E o Galeano coloca, eu vou ler para vocês, me permitam ler, por favor, que assim, né, com as batidinhas, eles contavam sonhos e lembranças, amores e desamores, discutiam, se abraçavam, brigavam, compartilhavam certezas e belezas, e também dúvidas e culpas e perguntas que não têm resposta. Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for. Porque todos temos algo a dizer aos outros, alguma coisa, alguma palavra que mereça ser celebrada ou perdoada. Então, assim, a partir da minha experiência, né, como advogada socióloga, pesquisadora na sociologia, o interesse na sociocriminologia, que eu tenho para falar aqui para vocês, é que muitas vezes a gente acha realmente, né, faz pesquisa no direito, eu fiz pesquisa no direito também, né, que o direito e a justiça, eles são possíveis através de processos, né, processos judiciais, mas que é muito importante, para além dos processos, que a gente avance em escutar, né, então, sim, que nós possamos, todos nós, eu e vocês e eu, consultar os autos, analisar os autos dos processos, quando for o caso, e ouvir as histórias, né, e sempre escutar as pessoas envolvidas, e no caso aqui, os próprios internos. E é isso, muito obrigada. Ei, Carol! Muito obrigada, Carol. Muito obrigada por ter trazido para a gente isso que você está pesquisando, ter colocado para a gente assim, esses percursos assim, da sua pesquisa e das possibilidades, né, que foram gerando. Porque o que eu achei mais interessante é que a gente chega, né, no começo da pesquisa já com tudo definido, já tudo pronto, aquela segurança, sabe, aquela coisa de que vai dar certo.
E aí depois a pesquisa a gente vai vendo, né, à medida que vão vindo as circunstâncias, as contingências, né, de como, na verdade, não é a gente que leva a pesquisa, né, mas a pesquisa ela também vai nos levando, né, de como a gente tudo, né, acaba levando a gente para uma outra perspectiva, né? E como tu trouxe esse relato para a gente de como isso ampliou assim também o teu horizonte, né? Então, de fato, a gente não sai a mesma pessoa que a gente entra, né, no decorrer de uma pesquisa. Eu achei super enriquecedor, né? Um pouco dessa experiência que você trouxe para a gente. Imagina tudo que você vivenciou, né? O Antônio até disse aqui que ele está aguardando o livro nas livrarias, e eu já estou até dizendo aqui, ó, já quero Carol concorrendo aí ao prêmio Jabuti até, né? De tanto assim que eu imagino que deva ter de riqueza, né, no teu trabalho, de relatos. Nossa, eu queria ser o Wellington agora para estar acompanhando isso, porque ele que deve estar por dentro de tudo, né? Muito bom, Carol. Carol, aqui vários elogios, parabenizando você, né, pela sua pesquisa, falando das suas colocações, que foi lindo e emocionante. Eu acho que tem sido, né, para você isso, porque você ainda não terminou, né? Pessoal, assim, falando que a palestra foi incrível, que a palestra foi ótima. Quem tiver pergunta também, pessoal, assim, até mesmo sobre os percursos de pesquisa da Carol, pode perguntar, um tema mais específico de fundamentação, né? O Jadson falou aqui que a palestra foi ótima, que os ensinamentos, os métodos de pesquisa foram muito proveitosos, né? E aí a gente vê mesmo como é que é a postura do pesquisador, né? O pesquisador, ele vai atrás do DOC, né? Aquele pesquisador que tem... O pesquisador, ele tem que ter um perfil, né? Primeiro, a questão da curiosidade, né? Daquilo que o cerca. Uma coisa, professora, que eu talvez deixei de falar, mas eu acho que é evidente, a necessidade de a gente pesquisar temas que mexem com a gente, sabe? Eu acho que fica, não sei, acredito que tenha ficado claro para vocês. Eu tenho uma paixão pelo assunto, né? Eu tenho um sentimento muito forte da necessidade de transformação da realidade do sistema prisional. Ela vem comigo, já não é de hoje. Então, assim, a escolha do tema, quando é um tema que ele apaixona você, quando é um tema, eu costumo até brincar, que eu escolho os temas e as causas para a minha vida, em geral, que me causam arritmia. E me dá aquele nervoso, assim, de achar certas coisas absurdas, ou de achar certas coisas super interessantes. Nesse dia que o rapaz me fez ler a carta, por exemplo, eu achei o máximo, sabe? Eu estava disposta a ficar lá uns 40 minutos, quando ele falou assim, não, doutora, eu queria que a senhora lesse toda, em voz alta, que era para eu e para o agente que estava do lado, para a gente ouvir, se comover e dar um jeito do recado dele chegar. Então, ali, eu quase chorei, ele estava emocionado na minha frente, eu emocionada do lado dele. Então, assim, quando você faz o que você gosta, quando você lida com temas que você tem realmente interesse, que bagunçam você ali em algum lugar que você quer mudar, que você quer transformar, o resultado da pesquisa ele não é outro senão denso, senão intenso, senão o resultado desse trabalho de entrega. Então é isso, pessoal, assim, caso vocês não tenham pergunta agora, eu estou vendo aqui muitos elogios, eu realmente só tenho que agradecer tanto pela oportunidade de compartilhar a pesquisa, quanto pela a orientação, né, do professor Wellington, que está por aqui também, que sem ele isso não seria possível, né, o convite da professora Elia, agradecer mais uma vez, eu me coloco à disposição para quem sabe tirar alguma dúvida que depois, vocês refletindo, né, sobre tudo que foi colocado aqui hoje, alguma dúvida que possa surgir, eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat, que vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, me fazer alguma pergunta, me solicitar alguma coisa, alguma informação que eu possa ajudar quem tiver interesse, né, de seguir a pesquisa por esse campo ou por outro, né, que tenha relação aí com a sociocriminologia, que a gente possa ajudar de alguma forma. Eu estou aqui disponível. Viu? A palestra foi gravada, né, professora? Está sendo gravada, a gente vai disponibilizar assim que já estiver pronto o link, a gente vai colocar no nosso canal no YouTube, do NUPEG. Não estou lembrada aqui qual é o nome do... Mas é só procurar NUPEG lá no YouTube, que vocês vão encontrar o nosso canal, e lá vai estar colocada a palestra de hoje, tá?
E temos também outras palestras, outras formações metodológicas, como análise de discurso, análise de conteúdo, a formação metodológica do orientador da Carol, que lidou com a gente aqui, que é a introdução à etnografia, que já é uma boa ajuda, né, para quem se interessou pelo modo como a Carol ela estudou o objeto dela de pesquisa, né, também de assistir essa formação metodológica que o professor Wellington deu, para já também aí se... obrigada, Maíla. Maíla maravilhosa, como sempre. Citar as referências também, os slides, pode me mandar um e-mail que eu respondo, eu encaminho, viu, o trabalho para vocês e a gente vai conversando. Eu estou à disposição, eu quero colaborar, e é isto. Olha, professor Wellington, a palavra é sua, professor. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Eu não pretendia estar, porque eu achei que ela ia ficar um pouco nervosa com a possibilidade do orientador assistir. Aí eu falei, eu não vou, mas aí na hora ela me mandou o link, eu falei, bom, se ela liberou, eu participo. Não, parabéns, Carol, muito boa sua fala, enfim. A oportunidade de aprendizado com você também é mútua, porque eu compreendo muito pouco da área do direito e o pessoal do direito tem me procurado, assim, né? Eu tive a Ana Luísa, que foi formado também pelo direito da UFMA. Aí na segunda turma eu tive a Caroline, né? Na terceira turma eu tenho uma outra advogada também, que hoje, quer dizer, formada de direito, que hoje é delegada. Enfim, então esse pessoal tem caído no meu colo para orientar. E é muito bom porque eu tenho aprendido muito com eles também, porque eu não domino a linguagem, eu não domino os princípios do direito e acabo que com eles eu aprendo alguma coisa. E, enfim, com vocês também no PEJ, que já tive a oportunidade de dialogar, também foi uma oportunidade de aprendizado. O Antônio colocou aí que tem um edital do PPGS, enfim. Vocês são muito bem-vindos ao PPGS e eu sempre brinco assim com os meus amigos que antigamente os grandes intelectuais do Brasil eram advogados, não é? A formação do advogado era uma formação intelectual de peso. Você pega o Sérgio Buarque de Holanda, que é um dos grandes nomes para pensar o Brasil no campo da história, da sociologia, e a formação do Sérgio Buarque era direito. Então, a formação era tão densa, tão ampla, que o formato de direito, o advogado, ele tinha capacidade de dialogar com diversas áreas. E a sociologia, eu acho que é muito importante para a gente entender, porque não dá para entender como se operacionaliza as leis, não é? Sem entender como funciona a sociedade que a criou. E aí eu queria ressaltar duas coisas em relação ao trabalho da Carol, se vocês me permitem, né? Primeiro, assim, o trabalho da Carol, para mim, é um dos grandes exemplos de que, como a professora Ellen já falou, o trabalho ele tem vida por si só, né? A gente, às vezes, quer controlá-lo, mas, no fim das contas, ele vai nos dando os rumos. E a Carol tinha, no período que a pandemia estava pegando, eu sentia que a Carol estava muito mal, porque, tipo assim, eu tenho um projeto na cabeça, eu não consigo dar conta. Eu falava, Carol, a gente vai dar um jeito, a gente vai achar novos rumos, a gente vai encontrar novos caminhos. E aí foi que a gente encontrou. E aí, quando, a princípio, ela teve esse contato com os internos, com os presos, e ela me trazia as discussões que eram feitas, eu falava, Carol, a pesquisa está pedindo um outro rumo, que é exatamente esse do vínculos e afetos, porque isso aparecia muito forte no trabalho dela. E já existem outras discussões sobre isso no campo da sociologia, e eu acho que, no fim das contas, isso ajuda a gente a desmembrar uma discussão, porque no senso comum, a prisão é o espaço do isolamento. Né? E a sociologia está aí exatamente para romper o senso comum. O que a gente mostra é que, no sistema prisional, você pode manter as relações que já tem, criar novas formas de mantê-la e criar novas relações. Uma coisa que me chama muito a atenção do trabalho da Carol é a quantidade de pessoas que criam relacionamentos conjugais dentro do sistema prisional. Eles conhecem lá dentro da pessoa, né? Ou porque ela procura alguém que esteja lá dentro, ou porque eles mandam uma carta para o programa de rádio se oferecendo para namorar, né? Que é um outro detalhe dessa pesquisa que eu acho impressionante, que são essas cartas, né? Porque o sujeito que está no sistema prisional, como a Carol falou, ele carrega um estigma que por si só você já não precisa desenvolver, foi preso, acabou a história, né? E ao carregar esse estigma, o sujeito tem que escrever uma carta que até explicar que, apesar de ele estar naquele lugar, ele ainda pode ser um bom marido, um bom namorado. Então, são elementos assim extremamente deliciosos do campo da análise. Então, acho que o trabalho da Carol mostra isso, como pesquisas elas têm vida própria, tem como a gente precisa ficar atento para a qualidade da pesquisa, aquilo que ela nos pede.
esse ponto. A discussão que a Carol faz, eu fico muito feliz também que no direito vocês leiam alguns textos da sociologia, como do Goffman, porque assim, é preciso estar muito atento. Quando a gente fala do estigma, ele é sobretudo o que a gente culto da interação. Como assim? Só para tentar ser um pouco mais claro, vou dar um exemplo. No Rio de Janeiro, eu venho de uma família pobre e a gente sempre ia à praia, nos domingos a gente levava isopor, né? Isopor com refrigerante, comida, né? Etc. E isso sempre foi considerado uma prática brega, uma prática mal educada, de gente sem cultura. Até que um dia, no Rio de Janeiro, as cervejas ficaram um preço muito alto e a classe média alta do Rio de Janeiro resolveu levar isopor para as praças da cidade. E aí esse movimento ficou conhecido como isoporzinho. E aí foi, tipo assim, uma grande revolução na tática do enfrentamento ao capitalismo. Então, não sei se vocês conseguem entender, mas como levar um isopor para um espaço público, ele pode ser visto como algo ruim ou como algo bom, dependendo de quem carrega. A mesma coisa se dá a relação com o estigma. Né? Vale dizer que pessoas, muitas vezes de classes abastadas, quando são presas, elas saem da prisão, e isso não é algo que prejudica a imagem dela. Muitos voltam para a política sem qualquer problema em relação a isso. Né? Então, assim, isso é uma coisa muito interessante para a gente analisar, porque a sociologia, e é isso que eu espero que o diálogo entre a sociologia e o direito fluam, né? Essa ideia de que os sujeitos eles são frutos de uma realidade social, e se a gente vê o sujeito só pela letra da lei ou só por outros aspectos, fica extremamente danoso a nossa perspectiva. A pesquisa da Carol está revelando exatamente alguns desses pontos. Né? E por último, eu queria falar o seguinte, eu tive a oportunidade de trabalhar com um sociólogo que também era da área do direito, não sei se alguns de vocês já leram, mas ele também era da criminologia, se chamava Jorge da Silva, foi comandante da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Ele tem um livro sobre criminologia muito bom. E uma coisa que eu aprendi muito com ele é que ele ressaltava muito a questão racial, né, no campo das prisões, da operação da lei. E uma das coisas que ele sempre dizia era o seguinte, que a lei de drogas era um claro exemplo de como o estigma, o racismo funcionavam na hora de concretizar, por exemplo, uma prisão. E ele dizia que eu não sei o juridiquês e eu também não sei dados exatos, mas ele sempre dizia que, segundo a lei brasileira mais atual, a partir você tem uma quantidade X de porte de drogas, você é considerado usuário, uma quantidade X de porte de drogas, você é considerado traficante. Porém, não é, o agente da lei, que está na ponta, ele pode decidir se, mesmo tendo uma quantidade menor, ele é traficante, ou se, mesmo tendo uma quantidade maior, ele é usuário. E o Jorge ele sempre revelava com muita indignação os dados de que, geralmente, homens negros, quando estavam com uma quantidade menor do que o que é caracterizado como traficante, não eram caracterizados como usuários, e sim como traficantes. E quando homens brancos de classe média eram considerados com uma quantidade maior do que era para o usuário, essa pessoa acabava sendo considerada usuário também. Então, assim, enfim, como essas coisas, como o funcionamento da sociedade, os estigmas impostos, o racismo, a misoginia, eles contribuem para essas diferenciações nos processos. E o trabalho da Carol está trazendo isso. Uma coisa também que a Carol vai chamar muita atenção, que eu acho que provoca a indignação dela, que está entrando no trabalho, é que ela... exatamente isso, criminologia crítica. Que está entrando no trabalho dela, como tem algumas pessoas que já cumpriram sua pena e que não conseguem até hoje sair da prisão por uma série de questões, né? Enfim, a falta de acesso a um advogado, coisa do tipo, fazem com que aquelas pessoas cumpram a pena e ainda continuem na cadeia por um tempo. E aí fica muito marcado como a questão de classe e de raça determinam isso. Enfim, quando a gente mostra que eles têm vínculos, têm afetos, né, a gente está tentando, de certa forma, diminuir o senso comum que se estabelece sobre o sistema prisional e entender que a permanência, a forma de permanência deles lá dentro também é muito amparada por essas situações que a sociedade de fora faz com que leve para dentro. O Bourdieu dizia que a escola ela é uma forma de reprodução intensa da desigualdade que existe na sociedade. O presídio, para mim, é a forma mais intensa de reprodução da desigualdade que a gente encontra na sociedade hoje, certo? Então, eu queria discutir, enfim, o trabalho da Carol nesse sentido. E parabéns, Carol. Ótimo conteúdo, né? Enfim, não ficou inibida com a presença do orientador. Está de parabéns, já pode apresentar sua dissertação. E falando em dissertação, por favor, compartilhem com a gente
o link, a data, né, o horário tudinho direitinho, que a gente vai querer acompanhar. Estou preocupada só de viralizar. Porque no PET engajou bastante, né? Vocês estão convidados. E aí é isso. Quem quiser estudar depois temas como esse ou de outras esferas, por exemplo, a Alana agora que entrou, que eu vou orientar, a gente vai estudar violência doméstica, mas a gente vai estudar o agressor agora. A gente quer saber as justificativas do agressor, porque a gente quer dar voz para o agressor falar, para ele, entendendo ele como uma vítima, não. A gente quer entender qual é o discurso que o agressor utiliza para justificar a sua atitude diante da sociedade. E de que forma a sociedade recebe esse discurso. Então, é um outro estudo que eu estou muito, muito, muito animado para fazer também. Assim como o da Carol também me provocou muita animação e ainda provoca. Eita, professor, se prepare, hein? Vai ter gente que vai sair daqui, que já está finalizando a graduação. Se for para o PPGS, vai ter essa... Aproveite, pessoal, a oportunidade desse programa que é aqui na nossa cidade, com professores maravilhosos como o meu orientador. Então, assim, eu não sei mensurar o quanto eu cresci como profissional, como estudiosa, a partir do ingresso no mestrado. Então, assim, eu quero agradecer mais uma vez o professor Wellington. Olha aqui a Mércia, que também orientando o professor Wellington, pela oportunidade, por ter aceitado essa orientação. E a professora Hélia e a Unupeg, pela abertura desse espaço onde a gente pode dialogar, né, entre essas áreas diferentes. Eu sei assim, quando ela me chamou, eu falei, meu Deus, eu vou, mas eu vou falar o quê? Sabe? A gente às vezes pensa que não tem muito o que dizer. E quando começa, a gente tem muito a falar, e com certeza vocês também têm muita coisa, muito a contribuir. Então, ingressem no mestrado, façam pesquisa, escrevam, e eu estou à disposição que eu puder ajudar. É isso. Muito obrigada, Carol. A Maíla falou aqui, professor Wellington, que tem um centro só para autor de violência doméstica agora, né, Maíla? Aqui em Imperatriz, né? Já é interessante, né? Já começar o trabalho de campo também ali. Bom, gente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui nessa manhã, né, em que a gente pôde escutar a Carol. Ótimo. Carol, muito obrigada. Eu agradeço você, agradeço o orientador, né? Justamente a gente ter esses momentos de partilha, e não importa assim, se a pessoa tem um interesse, se ela é pesquisadora, né? Seja do mestrando ou do que finalizou a graduação, né? ao doutor, ao pós-doutor, a gente quer esse momento aqui, né? E a gente agradece muito você por ter nos proporcionado esse momento aqui, esse interesse por acompanharmos ainda mais, né, essa temática da sociocriminologia, o que você nos traz. O professor Wellington trouxe colocações interessantíssimas, né, de como o direito, né, e a sociologia, eles andam ali para e passo, de como é importante a gente ter essas leituras também, né? Então, meus agradecimentos a vocês e aos que estão presentes aqui nessa manhã de sábado, tiraram um tempinho, né, para estar aqui na nossa reunião para escutar a palestra de hoje. E vou finalizar, então, agora, né, esse momento, vou encerrar aqui a gravação.